aqueles que estão à sua volta também vê que a vida deles é uma vida reta diante de Deus. Deus diz de Jó: viste meu servo? Não foi Satanás que chegou lá e disse assim: ah, Deus, eu vi Jó. Não, foi Deus que despertou Satanás e disse: tu viu? Quando Daniel passa por tudo que ele tem que passar na Babilônia, a primeira coisa que o rei da Babilônia disse foi: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso de o teu Deus ter te livrado da cova dos leões? Sabe qual foi a resposta de Daniel? Ó rei, vive eternamente, mas o meu Deus enviou o seu anjo, porque o anjo acampa ao redor dos que temem, não acampa ao redor dos que vivem de qualquer maneira, ao redor daqueles que vivem uma vida libertina, brincando com Deus. Os livramentos que Deus dá a esse é por misericórdia, mas a Bíblia diz que os anjos acampam, eles são conservos, servos dos servos, dos que temem. E Daniel disse: o meu Deus, ele tinha um Deus, enviou o seu anjo para me livrar. Sabe por quê? Não se achou culpa em mim diante de ti, ó rei. E quantas pessoas não podem falar isso? Deus enviou o anjo porque não se achou em mim culpa. Sabe por quê? Porque quando elas fazem uma retrospectiva da sua vida, é só inveja, é só problemas, é só interesses próprios. Isso não pode se acontecer com nós. Eu tenho meditado muito no que a gente tem vivido até aqui e no que a gente, que somos servos de Deus, ainda iremos enfrentar. Irmãos, eu digo a você com toda a convicção: à medida que o tempo passa, a tendência é a coisa piorar para aqueles que têm uma fé. À medida que as coisas passam, os acontecimentos vão nos fazendo perceber que precisamos cada dia mais viver da fé. Jesus disse através do escritor de Hebreus, no livro de Hebreus 10:38, o meu justo, quem é o justo? A igreja, aquele que está passando tudo que tem que passar, mas continua firme no Senhor. Ele diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Há possibilidade de o justo recuar se depender de Deus? Não, mas se depender dele há. Mas Jesus disse: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está nos levando a entender que os últimos dias é dia de vivermos na total dependência do Senhor, porque os últimos dias são dias de tribulação. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: sabe porém isto, irmãos, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. E o ano de 2023, irmãos, acreditem no que eu estou falando, creia, e isso é um despertamento para nós. O ano de 2023 é um ano que não vai ser fácil para aqueles que têm a sua fé firme em Jesus. É um ano onde há grandes possibilidades de leis serem colocadas em vigor contra a igreja. É um ano onde, é por isso que eu tenho falado muito com os irmãos. Estamos vivendo uma geração de crentes que brincam com Deus. Estamos vivendo uma geração, eu falei aqui isso em alguns cultos passados, que o diabo não se preocupa com elas, porque elas não são ameaças para o diabo. Sabe por quê? Elas estão fazendo a vontade deles dentro da igreja, estão fazendo o que eles querem. A pior coisa que existe para um homem que serve a Deus é a impressão de bem-estar. Imagine como foi falado aqui, aí eu uso isso como simbologia, essa doença do século, esse mal, o câncer. A pessoa está com câncer, em fase terminal, está toda podre por dentro, mas ela se acha a pessoa mais saudável do mundo. Imagine, é uma impressão de estar saudável. A pior coisa que tem para um homem da fé, o apóstolo Paulo disse: examinai, vigiai e veja se vocês ainda estão na fé. Porque existem muitas coisas que nos levam a abandonar os princípios da palavra de Deus. E nós temos aí um mundo contra nós. Temos um sistema que atua contra a igreja. E no último culto, se não me falha
falha a memória, eu falei, o sistema está trabalhando para sugar a fé daqueles que ainda acreditam em Deus. Veja a política do mundo qual é. Quem aqui conhece o que é a ONU, a Organização das Nações Unidas? Quem aqui, não digo conhecer a fundo não, quem aqui já ouviu falar da ONU? Todos nós. Um dos objetivos da ONU é fazer com que todas as nações, eu vou falar fácil, é fazer com que todas as nações estejam confederadas, estejam unidas em um único governo. A ONU trabalha para trazer a paz mundial. Preste atenção, deixa eu Gustavo, preste atenção. A ONU trabalha para trazer de uma forma humana, que a gente sabe que o homem não traz paz, a paz só em Jesus. A ONU trabalha para trazer a paz mundial e para trazer o governo único. O nome dela já diz, organização. É uma organização que trabalha para unificar todas as nações. E as pessoas estão dormindo, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que da agora em diante só há 2 momentos em que as nações estarão reunidas mundialmente. É no período do anticristo, onde o anticristo será o governante deste mundo. E quem é o anticristo, irmão Paulo? É Satanás dentro de um homem governando a terra. Imagine o que a igreja vai passar aqui na terra. Imagine que eu estou brincando de ser crente. Imagine o que eu, que preciso de um homem para me intermediar com Deus e não busco a minha comunhão, estou sujeito a sofrer nos últimos dias, porque a Bíblia diz que esse homem, que é o anticristo, vem segundo a eficácia de Satanás e vai se opor contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Ele não pode subir no céu, pegar Deus e dar um bocado de murro. Ele vai ver a irmã Nivalda com a Bíblia e vai dizer: você é crente, ou você nega, ou você morre. Ele vai ver irmão Paulo sem Bíblia, mas com roupa de crente, dentro de casa trancado, quem sabe até com medo. Vai bater na porta, aqui tem crente, e eu vou ter que ser fiel a Deus e dizer: eu sou. E cantando aquele hino: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Isso é para quem conheceu a Cristo. Não troque a sua fé por nada, porque a sua fé, quem te ensinou não foi o pastor, foi gerada pelo Espírito Santo no teu coração. E vai chegar um tempo que Jesus vai provar a tua fé. Vai chegar um tempo que Jesus vai provar a minha fé, porque Jesus não vai levar um povo para o céu de qualquer jeito. O céu não entra pecado. Estamos vivendo uma época de mistura religiosa. Estamos vivendo uma época que todo mundo é crente, todo mundo está dentro da igreja. Mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz: ninguém vos engane, o firme fundamento de Deus permanece. Isso me gloria, ninguém engana Deus. Isso me faz descansar, que naquele dia vai estar um sentado de um lado, outro de outro, e Deus sabe quem foi que estava de coração sincero. E a Bíblia diz que aquele vai ser tomado e o outro deixado. E a Bíblia fala entre marido e mulher, deitado na cama. A mulher que estava lá fiel a Deus, lutando, aborrecendo o marido muitas vezes: eu quero isso, mas ela entendia que não era vontade de Deus e priorizava. A Bíblia diz que naquele grande dia ela será tomada para Deus e o marido condenado no inferno. E assim vice-versa, o marido tomado para Deus fiel e a mulher que não quis nada. Essa é a individualidade da minha vida com Deus, a individualidade do Evangelho. É por isso que antes de Maiara dirigir o culto, eu comecei falando: não olhe para a sua esquerda, porque nós precisamos de um incentivo para servir a Deus. Essa é a geração do século 21. Uma geração que, para vir para os cultos, precisa de ter aqui um grande grupo de coreografia, precisa ter a festividade do círculo de oração, para estar todo mundo aqui bem fardadinho, mas todo mundo dormindo espiritualmente. Eu falei para minha esposa: filha, eu não tenho dificuldade, se tiver dona Nivalda aqui, eu venho todo dia, porque eu não estou preocupado em encher isso aqui a qualquer custo. Eu quero apenas ensinar o que Deus tem me ensinado, para que você seja um crente assim como eu estou lutando para ser melhor diante de Deus. É por isso que aqui eu nem peço dízimo, nem peço o teu dinheiro,
Tem um dia que precisar, eu não vou usar o púlpito para pedir, eu vou chegar na tua casa, irmã Nivalda, eu estou sem nada para comer em casa, irmã Cris, me dê uma ajuda, irmã Márcia, irmão Alex, nos dê uma ajuda. Eu não vou usar o púlpito, porque aqui é lugar de ser pregado o Evangelho, aqui é lugar de você sentir que através do que sai daqui, pode consertar a tua vida, a palavra de Deus. É por isso que eu não tenho interesse, irmão, em dízimos, coisas que a Bíblia não fala mais no Novo Testamento. Eu tenho dito a você, salvação é individual. Se aqui tivesse hoje uma festividade, pregador de fora, eu falei com a minha esposa, filha, eu tenho um potencial pelo Espírito Santo de encher o templo a qualquer custo, como você está vendo em muitos lugares. As pessoas não ouvem falar em salvação, as pessoas, porque é o maior dizimista, não falam em adultério, porque sabe que o grande empresário tem várias mulheres. Quem manda no templo são as pessoas que ofertam mais, e no reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus tem ordem, e quem manda é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele visa a edificação. Eu tenho falado com a minha esposa e falei com ela hoje. Eu falei, filha, infelizmente, eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza na alma, da onde vem os nossos sentimentos, da alma, segue as nossas emoções. Eu falo, filha, infelizmente, os crentes estão acostumados a ser crente debaixo de pressão humana. Se você usar bermuda, você não vai ter oportunidade. Se você usar calça, você não vai ter isso. Se você não trouxer o seu dízimo, você não vai poder mais ser obreiro da minha igreja. Infelizmente, só é esse meio que funciona. Porque desde que nós pregamos aqui, no primeiro culto, e isso está provado no YouTube, porque todos os cultos nós gravamos para servir de edificação. Se você pregar 3 pregações aleatórias, vai ser 3 pregações que vai te ensinar muito de Deus e vai libertar a sua mente. Falei com a minha esposa, filha, não funciona com o povo muito isso. Você tentar, está entendendo? Porque assim, é grau de entendimento que cada um chegou e infelizmente você tem que ir devagar, suportando o tempo de Deus na vida do outro, mas não funciona você querer trazer para o povo uma mente de alguém liberto, porque o povo está acostumado com prisão. O povo está acostumado com traga que o diabo vai comer a tua dispensa se tu não trouxer. O povo está acostumado com esses enganos de muitos homens que se dizem pastores, pseudos, falsos mestres. Quando chega alguém trazendo o evangelho da verdade, as pessoas têm dificuldade de receber, irmão. Porque uma mentira falada 100 vezes se torna verdade para o povo. Eu tenho dito, irmão, não tenho o intuito de prender ninguém, você é livre. Se você achar que aqui não é o melhor lugar, na esquina tem um lugar que talvez te conforte. Todas as respostas estão na Bíblia. Pode falar, meu irmão. É por isso que eu tenho pregado Bíblia, porque eu tenho certeza que se o coração estiver alerta com o que é falado, você vai sair com resposta. E sair com resposta nunca na Bíblia se limitou, nunca na doutrina do Evangelho. O apóstolo Paulo vir pregar e dizer ao teu marido, vai acontecer isso hoje, a tua mulher, Deus não, é a Bíblia. O apóstolo Paulo pregava a cruz de Cristo e isso enchia a alma de quem tinha fome de Deus. Mas estamos vivendo uma geração que não tem sede de Deus, uma geração que só depende de um homem. Irmão, como é isso? Não é pecado você perguntar, e é bom, mas primeiro busque. Acabou esse tempo. Eu tenho falado com os irmãos, eu quero criar pessoas capacitadas e que amem a Deus, não é que me amem apenas em primeiro lugar, não. Muitas vezes a oração as pessoas não aceitam, porque vai ferir, que vai falando vai ser chateado, mas é o que o Senhor fala, porque ele exalta quem ele ama. O que ele ama, e eu não faço essa preocupação, irmão, sabe por quê? Eu tenho um grande compromisso com Deus, irmão. Eu tenho um grande compromisso, porque quem veio da onde eu vim, eu já falei com os irmãos. Eu já falei, quem veio da vida que eu vim, armas na minha testa. É por isso que eu digo, eu tenho que respeitar cada um de vocês, que cada um de vocês tem uma história de vida, não digo com Deus, não. História de vida. E o que você tem renunciado para estar até aqui não é de ninguém desacreditar, nem desvalorizar o que eu tenho renunciado. Então, a Bíblia diz que quem é perdoado, muito ama, que muito é perdoado. E esse amor que coloca no seu coração, irmã Nivalda, não é o pastor, não é a irmã, não é ninguém. É se a senhora teve um encontro com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te revelar quem é Jesus. Aleluia. E a senhora conhecendo quem é Jesus, a senhora vai demonstrar um profundo amor. A senhora não vai ser confundida com nada.
conheceu quem é Jesus, não confunde Jesus com nada. É por isso que essa perda que nós passamos, sentimos na carne. Mas o Salmo 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura, conhecemos quem é Jesus, e isso está acima de tudo. Não colocamos Jesus na parede, não imprensamos Ele. Tu não és o Deus da nossa vida, então não aceito perda. Eu aceito tudo que Deus quiser. Eu só não aceito viver sem o auxílio de Deus. Aleluia, Deus. Porque o homem sem a presença ele não é nada. E eu ainda vou ler a Bíblia aqui que nós iremos entrar. E dentro do texto nós iremos estar falando algumas coisas aproveitáveis aqui.